Nós consumimos cada vez mais energia elétrica e quanto mais essa energia for produzida de forma sustentável, melhor para o planeta. No Cidadania de hoje, nós recebemos Tiago Mendes, secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, para falar sobre a criação de incentivos para a geração de energia renovável. Olá, Tiago, bem-vindo, muito obrigada por vir aqui participar do programa Cidadania. Obrigado pelo convite. Uma questão interessante é que a geração de energia, antigamente era uma coisa sempre em larga escala, né? Assim, mas e cada vez mais pode se produzir individualmente, né? Produzir energia e de forma, assim, isso até já era possível há algum tempo, mas cada vez está sendo mais viável. Exato. Para os indivíduos participarem, não é isso? Isso. Basicamente, até na sua chamada, você sinalizou que é bom para o planeta. Eu agregaria bom para o planeta e para o bolso também. Porque o que a gente já tem hoje, efetivamente, é uma série de alternativas economicamente viáveis e que são sustentáveis em termos ambientais também. Uma série de novas alternativas, seja a energia eólica, a energia de geração por biomassa e também a energia fotovoltaica, aquela que vem do sol. Porque assim, a energia solar, primeiro ela era mais usada para térmica, né? Para aquecimento, principalmente até de água, né? Exato. E agora que está ficando mais viável a energia fotovoltaica mesmo, a produção da energia elétrica. O Brasil já possui cerca de 3 milhões de metros quadrados de painéis solares para aquecimento da água, né? Energia térmica, o que é bastante relevante. O que precisamos ainda estabelecer com maior amplitude é a questão da energia fotovoltaica, aquela que utiliza a energia do sol para produzir energia elétrica, para além do aquecimento da água em si. E em termos de custo, comparando com a energia hidrelétrica, como fica a energia fotovoltaica? Então, a energia fotovoltaica ela é uma boa alternativa para sistemas que a gente chama de sistemas isolados ou descentralizados. Obviamente, as grandes hidrelétricas têm um potencial de custo muito inferior à produção efetiva comparada ao fotovoltaico. Mas para aquele produtor rural, para aquela pessoa que está distante da rede, para você fazer a infraestrutura de transmissão dessa energia, é um custo muito alto para essa pessoa. E da mesma forma, o que a gente tem visto com a ocorrência dos eventos climáticos extremos, secas extremas em especial, o custo da energia elétrica no Brasil tem subido bastante. Todo mundo aí em casa deve ter percebido a bandeira vermelha subindo e o custo da energia incrementando. É para essas pessoas que a gente tem uma alternativa viável da energia fotovoltaica ser instalada na sua casa ou na fazenda. Então, seria mais assim para essas pessoas, assim, quem está na cidade não é bem o foco? Cada vez mais passa a ser uma alternativa, em especial com a elevação do custo da energia, em especial da questão da bandeira vermelha, né, do custo da energia do período de seca. Para você ter uma ideia, assim, a instalação de um painel fotovoltaico numa residência urbana, ele vai ser um custo entre 15 e 25 mil reais. Tá? Então, é o equivalente de você fazer uma compra de um carro. Né? Só que com a condição dos financiamentos que o Ministério do Meio Ambiente tem feito junto com o BNDES, é possível de você instalar esses painéis e o valor da parcela mensal vai sair mais barato do que você pagar a energia que hoje vem da distribuidora. Então, é uma alternativa viável quando se tem o financiamento adequado, financiamento com as condições corretas para a população urbana também. E como o cidadão pode acessar, se candidatar a esse financiamento? Nós estabelecemos com o Fundo Clima, o Fundo Nacional de Mudança do Clima, uma linha de financiamento para equipamentos de eficiência energética e fotovoltaicos, ou seja, solar, para pessoas físicas e microempresas. É uma linha bastante interessante que, para quem ganha até 90 mil reais por ano, você pode acessar 4% ao ano.
tá? Com 144 meses para pagar, ou seja, mais de 10 anos para que você possa pagar esse financiamento. Para quem ganha mais de 90 mil, ou microempresas que recebem mais de 90 mil, essa taxa de juros vai a 4,5%. Então, é bastante competitivo, principalmente para que a gente possa dar um grande impulso na cadeia produtiva de equipamentos solares e fotovoltaicos no Brasil. E também a novidade desse incentivo é que, mais uma vez, está indo para produção em menor escala, né? Exatamente. Que antes era também só... Isso. O Fundo Clima, ele já existe há 9 anos e até este ano a gente tinha foco em grandes empresas e empresas de médio porte, né? Então, eram equipamentos acima de R$1 milhão. Como eu disse anteriormente, o foco agora, a gente está colocando 228 milhões, até o final do ano a gente espera colocar mais 160 milhões no BNDES, para que podemos fazer com isso o investimento de mais de 18 mil novos equipamentos, novas casas, novas microempresas, utilizando a energia fotovoltaica para a sua produção, para o seu consumo. E como a gente já falou, né, isso tudo afeta o planeta como um todo, né? Porque a energia... grande parte dos problemas climáticos, né, 3/4 é por causa da queima de combustíveis fósseis, né, que o Brasil, historicamente, né, assim, é mais energia hidrelétrica, mas também tem um pouco de termoelétricas, e é disso que a gente quer fugir, não é isso? Exato. Boa parte da razão do aquecimento global que já é medido, né, inclusive pelo próprio painel das Nações Unidas sobre mudança do clima, nós já tivemos um incremento de 1 grau Celsius desde o período da Revolução Industrial, então nos últimos 200 anos. O que os cientistas nos informam é que existe um limite de quanto você pode ter aquecimento da atmosfera do planeta sem ter maiores problemas. E esse limite é mais 1 grau, ou seja, 2 graus em relação ao período da Revolução Industrial. Para que isso seja possível, nós temos que avançar em energias renováveis, eficiência energética, agricultura de baixo carbono e também preservação florestal e reflorestamento. Então, uma série de soluções, não é somente uma solução, mas a energia fotovoltaica, a energia renovável, ela é uma parte fundamental não só do desenvolvimento de baixo carbono, mas também da luta contra o aquecimento global. Agora, a energia solar, né, o próprio nome diz, depende do sol. E o que acontece quando em períodos de muita chuva, tempo nublado, como é que fica essa geração? Então, nós temos no Brasil uma certa vantagem, né, de sermos um país tropical, mesmo comparativamente quando há o período nublado, as tecnologias que já estão disponíveis, elas são bastante competitivas. Só para a gente ter mais ou menos uma base de comparação, tá? O número de painéis fotovoltaicos que existem na Alemanha, que é um país muito mais frio, tem muito menos dias de sol, muito menos horas de sol, chega a ser 7, 8 vezes maior do que no Brasil. E aí a gente se questiona, bom, por que não temos, então, estruturadas cadeias produtivas para que a gente possa atrair essa tecnologia em maior escala no Brasil? É isso que o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o BNDES, tem feito. Criar as condições para que a gente tenha também essa alternativa energética. Não é suprimir a hidrelétrica, não é deixar de utilizar a energia eólica, e sim agregar mais também essa nova fonte tecnológica disponível para o produtor rural, para as pessoas na zona urbana também. E os painéis são produzidos aqui no Brasil? Ou... Atualmente você tem poucos painéis sendo produzidos no Brasil, a maior parte ainda é estrangeira, e isso depende também do número de demanda, né? Por isso que a gente vem trabalhando nesse processo de construção de uma demanda sustentável para que novas fábricas se instalem no Brasil e possam realmente ampliar esse processo. É muito importante do setor privado brasileiro se preparar para receber e processar essa tecnologia. É uma parte fundamental da solução para essa questão das energias renováveis. E essa energia fotovoltaica, ela é armazenável?
Sim, você tem um potencial de armazenamento vinculado às baterias, mas a maior vantagem é quando realmente você tem a exposição do sol. Tá? E uma série de atividades são feitas exatamente no período onde a gente tem a exposição do sol. Então, dando um exemplo bastante claro, né, a gente, 80% da primeira fase desses recursos que a gente já implantou nesse segundo semestre foram para microempresas rurais. Como elas utilizaram esse recurso para estabelecer os seus painéis fotovoltaicos? Basicamente, foram para estabelecer a produção de energia em zonas isoladas, ou seja, distantes da rede elétrica, para que você possa, por exemplo, alimentar as bombas vinculadas à irrigação ou aqueles produtores rurais que dependem da refrigeração para que você possa, por exemplo, armazenar o leite e os laticínios até que a cooperativa, a empresa de laticínios possa vir pegar o leite e levar até a zona urbana. É um exemplo muito claro de como a parte de energia fotovoltaica pode gerar um interessante impacto positivo na renda do produtor rural. E é interessante também fazer assim uma combinação das diferentes energias renováveis, por exemplo, né, a fotovoltaica, mas às vezes quando não tem muito sol, está chovendo, aí venta, e você pode ter também a energia eólica para complementar? Isso. No caso brasileiro, nós já temos uma matriz extremamente limpa, tá? Comparativamente a outros grandes países, né, das 20 maiores economias, o Brasil é o país que tem a matriz elétrica mais limpa. Basicamente por dois motivos. Nós temos o potencial hidrelétrico e também o potencial dos ventos. É muito interessante que no Brasil, quando é o período de chuvas, é o período onde temos menor incidência de ventos. E quando a gente tem a carência de chuvas, é onde temos hoje o maior fluxo de ventos. Então, é complementar. Hoje, no Brasil, nós temos um montante de geração eólica bastante considerável, é a segunda maior fonte de energia que hoje alimenta a eletricidade no Brasil, é a eólica. E o que a gente vem trabalhar com a fotovoltaica é criar mais uma alternativa para que a gente possa utilizar o recurso da hidrelétrica nos momentos que sejam críticos. Então, quando a gente realmente tiver carência de sol, carência de vento, utiliza-se hidrelétrica. Quando existe sol e vento, a gente pode armazenar água nas hidrelétricas para que a continuidade da produção não seja afetada. Então, a eólica já está em segundo lugar, já passou à frente da queima das termoelétricas? Já está à frente. Atualmente, nós temos hoje 14 gigawatts de potência instalada somente em eólica. Só para você ter uma ideia do que significa esse número, é o montante total da energia de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo. Hoje, nós já temos de instalação de energias eólicas, né, de operações eólicas no Brasil. E justamente as hidrelétricas, né, que é uma matriz que estão aí há muito tempo no Brasil, que são muito boas, mas quando a gente fala em construir novas hidrelétricas, tem muito questionamento aí até da limpeza mesmo, quando a gente fala que é uma energia limpa, mas porque acaba que você prejudica, né, a floresta, às vezes assim, tem um pouco esse questionamento, né? A gente tem que tomar cuidado na forma como fazer. Nenhuma hidrelétrica, ela é em si uma má opção. Tá? Então, existem técnicas onde você pode reduzir o impacto e, inclusive, incorporar e melhorar a vida da população da onde você instala as hidrelétricas. É muito importante que a decisão sempre seja feita levando em consideração a questão ambiental e a questão social, não somente a questão econômica. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial da matriz elétrica brasileira, são as hidrelétricas, né? Atualmente, a gente está trabalhando aí com mais de 60% da matriz elétrica do Brasil vindo dessas fontes, e é muito importante que a gente tenha para que evite a entrada de novas fontes térmicas, em especial de carvão mineral, que a maior parte vem de fora do Brasil, ou seja, a gente acaba não gerando emprego no Brasil e, da mesma forma, ampliando a poluição local e as emissões de gás de efeito estufa.
Agora, o sol a gente tem praticamente no país todo. Exatamente. Temos um grande potencial e é muito importante de que, por exemplo, se a pessoa que está assistindo a gente hoje tem interesse de instalar na sua casa, né, como eu falei, entre 15 e 25 mil reais uma instalação. É muito interessante que aquele equipamento ele vai ter um tempo de vida útil de 25 a 30 anos. Tá? Em mais ou menos 5 ou 7 anos, você paga completamente o equipamento. Então, você teria ali mais 20, 15 anos de geração de energia para a própria casa, inclusive com potencial de vender para a rede, tá? E efetivamente sem a custo zero, porque o investimento já foi feito. Então, é uma alternativa, quando eu falo que é positiva para o meio ambiente, mas também para o bolso, é porque, de fato, é uma alternativa sustentável em termos financeiros também. Agora, você tinha falado que o custo de instalação é cerca de 15 a 20 mil. Isso é para gerar energia, toda a energia de uma residência? Toda a energia de uma residência e, dependendo do consumo que ela possui, pode, inclusive, vender para a rede. Qual é a oportunidade? Dentro de cada uma das regiões do Brasil, você tem as distribuidoras que têm regras específicas de como você pode vender essa energia para a rede. Tá? Mas, com garantia, tudo aquilo que for produzido na própria residência pode ser consumido e descontado efetivamente da conta de luz. Então, é uma alternativa viável, e ainda mais em períodos em que a gente tem subida do valor da tarifa em função da bandeira vermelha. É uma alternativa também boa para o bolso do brasileiro, da brasileira. Agora, existem também umas iniciativas interessantes que eu tenho visto de cooperativas, né? A pessoa não instala sozinha, né? Às vezes até se mora talvez até numa cidade, numa região e tal, dá para juntar numa cooperativa e fazer assim, a geração separada. Exatamente. Dos grandes potenciais são em condomínios, né? Seja residenciais de prédios ou condomínios de casas também, aonde você tem a possibilidade de fazer o rateio desse investimento. Isso é possível, né? Dentro dessa linha que a gente lançou com o BNDES, é completamente possível de você pegar o financiamento também como pessoa física ou jurídica, ou seja, o próprio condomínio fazer o investimento e ratear para os condôminos, para cada um dos moradores, quanto cada um vai receber se efetivamente o volume de energia for maior do que o consumo. Então, é uma oportunidade bastante interessante para condomínios de casas e condomínios também de edifícios. E também a gente vê até na Alemanha, como você citou, às vezes assim, dentro de cidades mesmo, as pessoas botam as placas no alto de prédios, assim, qualquer superfície está valendo. Exatamente. Você tem um processo de um estudo para ver qual é o melhor equipamento em relação à localização onde você vai fazer, mas o que a gente sinaliza é os interessados busquem, basicamente, o site do Ministério do Meio Ambiente, o site do BNDES, mas nós podemos trabalhar com a rede credenciada de bancos do BNDES. Então, ou seja, a Caixa Econômica Federal, ela pode repassar essa linha. Então, às vezes a pessoa está procurando financiamento para a construção da casa. É possível dela construir a casa e fazer o teto solar para que ela possa também ter a sua energia produzida dentro da sua própria residência. O financiamento que a gente está oferecendo para o cidadão brasileiro permite essa oportunidade. E o acesso a esse financiamento é fácil, é simples, não tem muita burocracia pelo caminho? São basicamente as mesmas linhas que os bancos credenciados e o próprio BNDES oferecem. Tá? Então, se você está na região sul do Brasil, você pode procurar o BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento Extremo Sul. Região de Minas Gerais, pode procurar o BDMG. No caso do Nordeste, o Banco do Nordeste também oferece a linha. Então, são os bancos credenciados e para aqueles que não estão em nenhuma dessas regiões que eu falei, pode procurar a Caixa Econômica Federal, que ela repassa também a linha do Fundo Clima do Ministério do Meio Ambiente junto com o BNDES. E aí, se instalando, então, qual é a previsão, assim, quanto que se espera gerar de energia? Nós temos a expectativa de, com esse
financiamento desses primeiros 220 milhões, da instalação de mais ou menos 18 mil novas unidades. A expectativa é que até o final do ano a gente coloque mais 160 milhões. Então, dentro dessa lógica de somente no segundo semestre de 2018, nós podemos ter aí mais de 35 mil novas unidades instaladas em residências ou na zona rural do Brasil. Então, é um impacto bastante positivo, aí, inclusive na geração de renda e de cadeias produtivas. É muito importante também das oportunidades vinculadas a novos empregos e novos postos de trabalho na manutenção desse equipamento. Isso deve contribuir também para não aumentar aí a temperatura? Sem dúvida. O que nós temos pela frente é um grande desafio em que, daqui até 2030, que são as metas brasileiras de redução de gás de efeito estufa, nós vamos ter aí mais 30 milhões de brasileiros que precisam de escolas, que precisam de estradas, hospitais. Então, vai ser bastante necessário criarmos novas fontes de energia. E aí, esse trabalho que a gente tem feito no Ministério do Meio Ambiente é fundamental para a continuidade do desenvolvimento e da ampliação da qualidade de vida do brasileiro. E por que mudou o foco? Em vez de grandes empresas que gerariam muita para o pequeno produtor de energia? Não é que assim, a gente mudou o foco, a gente ajustou para que a linha também pudesse chegar nos pequenos. Nós temos muito claro a necessidade de formação de cadeias produtivas no interior do Brasil que possam dar manutenção e criar novos empregos nessa área. Só para você ter uma ideia, assim, a nossa expectativa daqui para 2030, somente na área de energias renováveis no Brasil, é a criação de 190 mil novos postos de trabalho. Então, existe um potencial enorme de emprego no interior do Brasil vinculado à energia renovável. Então, por exemplo, é possível e necessário que quando você instala o equipamento, como eu falei, ele tem um prazo de vida de mais ou menos 30 anos. Então, é importante que, por exemplo, instituições como o Senar, como o Senac, tenham treinamentos de pessoas no interior do Brasil em como dar manutenção nesse equipamento, como que você pode melhorar a eficiência do equipamento, como você pode fazer a instalação. Então, isso gera toda uma cadeia de novos empregos numa área que até então não existia. E isso também baixa o custo de energia e torna os produtos das microempresas brasileiras mais competitivas no mercado. Então, repete mais uma vez, quem quiser acessar tem que entrar então no site do Ministério do Meio Ambiente. No site do Ministério do Meio Ambiente, você vai no Fundo Clima, que é o mma.gov.br. Da mesma forma, vocês podem acessar no site do BNDES, bnds.gov.br, acessa Fundo Clima e tem todas as informações para pegar pela internet. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar a internet, por favor, vão nos bancos credenciados, Caixa Econômica Federal e os bancos regionais de desenvolvimento. Cada região do Brasil tem o seu, como eu sinalizei. Banco do Nordeste, o BASA, Banco da Amazônia, BDMG em Minas Gerais, Extremo Sul no Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aqueles que não têm esses bancos à mão, pode ir na Caixa Econômica Federal, que eles também têm acesso a essa linha de financiamento. Tiago, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pela iniciativa e muito sucesso. Obrigado e estamos à disposição. Eu agradeço também a você que nos assiste. Nosso programa de hoje foi sobre energias renováveis. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse o site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer um comentário, uma sugestão ou crítica, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.